Shalom, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Amém? Sem santidade ninguém verá a Deus. Jesus está às portas, chegou a hora do avivamento. Está escrito que velhos, crianças sonharão, terão visões sobre a volta de Jesus, e vai ser derramado o Espírito Santo sobre muitas pessoas, assim como Pentecostes. Eu vou primeiro falar sobre o temor a Deus, que sem temor ninguém verá a Deus, e é o princípio da sabedoria para nós errarmos menos, pecarmos menos, não chegarmos na transgressão nem na iniquidade, que é o pecado que vai aumentando, que a gente normaliza os nossos erros, nosso pecado. Quando a gente normaliza o erro, a gente perdeu a obediência ao Espírito Santo, o temor a Deus e o sacrifício que Jesus fez na cruz para nos salvar. Nós estamos novamente crucificando Jesus na cruz. Vocês sabem que outro dia eu vi uns cientistas pegar o santo sudário, conseguiram tirar uma partícula de uma molécula de sangue que estava lá de Jesus e colocaram para ver o sangue. O sangue ainda está vivo. É o sangue de Jesus. Assim como a palavra de Deus é viva, assim como o hebraico é a língua mãe, é a língua viva. Quando eu estudava hebraico, é incrível como eu tinha paz. Como é a energia de Israel, de Jerusalém. Infelizmente, eu nunca tive a oportunidade de ir, mas Deus sabe de todas as coisas. E esse final de semana, aliás, na sexta-feira, eu fui num grande avivamento que teve aqui. E eu vou contar mais depois sobre esse avivamento. Vou colocar trechos sobre esse avivamento que veio sobre o Brasil. Mas antes, vamos compreender que sem temor a Deus, ninguém chega perto dele sem aceitar que Jesus foi o único Salvador. Se você continua no erro, no pecado, no vício, na promiscuidade, na banalização da palavra de Deus, inclusive essa apóstola Catherine, ela disse que existe os falsos homens de Deus que têm isso como uma profissão. E agora Deus está levantando aqui no Brasil os verdadeiros adoradores e os verdadeiros profetas, missionários, pastores que temem a Ele, não esses outros que fazem da palavra de Deus uma profissão. São os profissionais da fé e que eles não têm temor a Deus. Eles vivem na promiscuidade, na roubalheira e usurpando as pessoas. Mas agora ela disse que Deus ama muito o Brasil. Vamos ao versículo sobre temor a Deus. Vamos lá. Bom, se o princípio de Deus é a sabedoria, Deus nos dá sabedoria, não somente inteligência. Então, quanto mais a gente conhece a Deus e de Deus, mais temor nós temos. Então, vamos ver temor em hebraico. Yerá. Yerá não significa medo paralisante. Ele carrega 3 ideias profundas: reverência profunda, consciência constante da presença de Deus, alinhamento voluntário à vontade dele. Ou seja, temor não é fugir de Deus, é não querer viver longe dele. Olha que forte. Agora vamos ver Deus, né? Que é o tetragrama de Deus, Yud, Rei, Vav, Rei. Nos versículos aparece temor ao Senhor. Na nossa Bíblia, eles traduzem para Senhor. Há um tempo atrás eles deixavam Yeruvá, né? Mas depois eles passaram para o Senhor. Então, Yeruvá, o Deus eterno, autoexistente, aquele que é, que foi e que será. Temer a Deus é reconhecer que Ele não muda, não negocia princípios e não se adapta ao nosso pecado. Deus, Ele será, Ele foi, Ele é e Ele é exatamente o eu sou, né? Então, aqui embaixo, a primeira letra
né, o hebraico é da direita para a esquerda, essa letra pequenininha chama Yud, significa será. Rei significa foi, Vav significa é, e rei significa sou. Toda letra hebraica ela tem um peso, um significado e vários simbolismos. Até desenhos elas têm, porque é a palavra santa, a palavra sagrada. Então, vocês não precisam estudar hebraico para ter sabedoria, mas o hebraico dá mais sabedoria e mais temor a Deus. Vamos continuar. Sabedoria em hebraico é Hokmah. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Hokmah não é só inteligência, é habilidade espiritual de viver corretamente diante de Deus. Sem temor não há sabedoria real, só conhecimento vazio. Você não tem uma intimidade com Deus. Por isso que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Vamos continuar. Conhecimento em hebraico é da'at. O conhecimento do santo é prudência, ainda em Provérbios. Conhecimento por experiência e intimidade, não por informação. Quem teme a Deus não só sabe sobre ele, vive com ele. Muitos pregam, muitos falam somente de informações, mas não de vivência, de temor e de sabedoria. Vamos continuar. Continuando. O temor é viver com quem sabe que Deus vê, ouve e julga. E ainda assim escolhe obedecer por amor. Quem teme a Deus vive com discernimento. Quem não teme se engana espiritualmente. Pois é, sem temor a Deus não há sabedoria real, há somente conhecimento, teoria vazio, porque a palavra também mata. A palavra mata o espírito, vivifica. Você decora uma Bíblia para fazer uma pregação, só que não tem o espírito. Você até tem uma cura momentânea, porque é curado em nome de Jesus, mediante a fé daquela ovelhinha, do membro. Mas não tem a unção, a presença de Deus. Você entra, o ambiente é pesado. Cada vez mais eu entendo porque Deus me fez entrar na última igreja que eu participei para ver tanta promiscuidade num lugar só. Eu ficava horrorizada, eu ainda perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Eu não entendia. Deus me ungiu, me consagrou para eu entrar lá. Eu fui direcionada para entrar lá. Mas pelo livre-arbítrio das pessoas que amarem mais as trevas do que a luz. Servos de Deus, pessoas que estavam no altar, no erro, na promiscuidade, cantando membro. Bispos com... Enfim. Deus, ele zela quem tem temor a ele. E ele vai levantar, exaltar quem teme a ele, para ele ser glorificado. E quem não teme, ele vai abater, ele vai escrever um nome no chão. Eu sei de bispos que o nome está escrito no chão, que me foi profetizado, porque errou. Depois se arrependeu, mas as consequências ficam. O pecado, o salário do pecado é a morte, as consequências ficam. E quais são as consequências? A acusação de Satanás na sua mente. Você querer voltar no tempo. Você ter nojo e asco do que você fez. Você não se conformar com o que fez. A sua consciência te acusando. E você não conseguindo se perdoar. E outra, também você errou, você é egóico, você é egocêntrico e fica ainda arrumando um culpado pelo seu erro. Eu errei, eu caí, mas eu sou vítima. Mas quem decidiu cair? Exemplo, um homem que fica na masturbação. Ah, mas o problema é eles que fazem vídeo pornô. Mas quem liga a internet? Quem vai lá?
Quem aceita sair com uma mulher, sendo casado e sair com uma mulher? Que a mulher ainda se deixa sair com um homem casado? Uma mulher casada que larga. Eu conheci três histórias de mulheres casadas. Uma eu era muito criança, ela deixou o marido, família e foi viver. A outra foi uma coach minha, e ela falou, eu vou largar meu marido para ficar com a amante. Eu falei, a partir de hoje eu não faço mais coach com você, você não é mais minha cliente, porque isso não é do meu feitio, da minha índole. Eles se conheceram numa academia, e o cara tinha acabado de ficar viúvo porque a mulher se suicidou. Ele foi, tapou o buraco com a menina saiu do marido e dos filhos e foi ficar com ele. Um certo dia eu recebo ela em ligação aos prantos que o cara também se suicidou. O salário do pecado é a morte. Sexo fora do casamento. E também uma história nessa igreja que eu tive, e o salário do pecado é a morte. Satanás quer arrancar as pessoas da luz e colocar nas trevas. E eles conseguem para as pessoas que dão brechas, que dão legalidades, por sentimentos, por eu sei mais, eu não quero mais esse que estou casado, eu vou largar o meu marido, vou ficar com essa pessoa, depois volta para o marido. Que balaio de gato. Jesus, ainda mais que Deus teve misericórdia da minha alma. Eles foram para a iniquidade e eu fiquei ilesa por causa do temor a Deus. Quem teme a Deus tem sabedoria. E soube de muitas outras coisas. Como teve obreiras que oraram por mim, intercedendo pelo que estavam fazendo comigo. Só que uma outra pessoa tem o livre-arbítrio dela. Deus mostra, ó, você tem a bênção aqui e você tem a maldição. Qual que você quer? Foi para a maldição, ficou sem a bênção e ainda ficou sem a maldição. Quem tudo quer, nada tem, né? É incrível e ainda ficam colocando culpas alheias, né? Eva, por que você comeu a maçã? Ah, foi a cobra. Adão, por que você comeu a maçã? Foi a mulher? A cobra ia para quem? Foi Satanás. Satanás, por que você fez isso? Ah, porque o Senhor não me deu trono para Jesus, não deixou eu ser acima do Senhor. Quer dizer, a culpa, ninguém se responsabiliza pela culpa. Peca, erra, transgride, mas eu fiz, mas não, eu sou vítima. Hipócrita. A pessoa é hipócrita. Não teme a Deus, tem que arcar com as consequências até voltar para Deus. Só que a volta de Jesus está tão próxima, que eles vão ter que voltar para Deus na tribulação e na grande tribulação. Aí eles vão ter que dar o sangue, a vida deles, por Jesus não aceitar a marca da besta, o chip, e vão ter que ser decapitados. Aí sim, eles vão estar salvos. Enquanto aqui está na graça, está toda muita coisa com graça, com facilidade. Ah, então, vamos fazer para depois ver como que fica. Aí fica com a cara na chão, com culpa, com erro e ainda culpando os outros. Porque não tem temor a Deus, é o princípio da sabedoria. O temor é a pessoa não querer se afastar de Deus, porque Ele é Deus soberano. Nós não somos nada. Quanto menos temos a Deus, mais promiscuidade, pecado se faz. Ah, mas a carne é fraca, mas o espírito é forte. Jejua, lê a Bíblia, não deixa a mente vazia, não olha para a mulher alheia, não olha para o homem alheio, não faz fofoca, não faz intriga. Tenha a mente de Cristo, e você não vai ter a mente vazia para Satanás te sugerir a ter mais olhos, que os olhos são as janelas da alma. Se teus olhos estão maus, é porque teu corpo está todo cheio de tesão por homem e por mulher, porque você é um iníquo. Você não está se santificando. Você está só pensando em sexo, nos seus hormônios, nos seus sentimentos, nos seus sentidos mais sombrios e promíscuos que estão aqui no sistema reptiliano. A
carne está falando mais alto. Você nunca se converteu, deixou seu primeiro amor lá atrás. Por isso que Deus está levantando os verdadeiros adoradores que temem a Ele. Bom, eu nessa sexta-feira estive com a Catherine Crick, uma apóstola que foi levantada por um profeta africano, e ela está correndo o mundo e levantando-os, fazendo avivamento, levantando pastores, missionários para o avivamento, para salvar almas, para ser muito maior que esses pastores e pregadores da fé, da falsa fé, pregadores iníquos, pregadores da prosperidade para si, não pregadores da fé verdadeira, da fé racional, da fé inteligente. Não, são os que chamam de profissionais da fé. Por isso que 73% dos cristãos estão afastados das igrejas. Eu também tive a honra de estar junto nesse avivamento com o pastor Antônio Júnior, e ele ainda me deu muitas dicas como crescer no YouTube. Quando Deus derrama a bênção, vem tudo junto, né? Então, vamos ver um pouquinho do que eu filmei sobre esse avivamento. Vamos lá. Porque muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas com as suas ações não demonstram isso. But I see there is a heart that is real, that truly loves Jesus and wants him to have his way. Mas eu vejo um coração que é real e que realmente quer Jesus e que a vontade dele seja Is this true of feita. any of you? Isso é verdade para alguns de vocês? Say, Dr. Jordave, que apenas ouvimos ele falar agora. Amém. he was ministering at a conference in LA where I live. Ele estava ministrando em uma conferência em Los Angeles, onde eu moro. And he ended up prophesying to me that I was called to be an apostle of Jesus Christ. E ele profetizou para mim que eu fui chamada para ser uma apóstola de Jesus Cristo. And I was called to reach the nations. E que fui chamada para alcançar as nações. He said he saw God doing many miracles through me. Ele disse que viu Deus fazer muitos milagres através de mim. And around that same time he said that revival would grow to fill stadiums. E naquele mesmo momento ele disse que o avivamento cresceria para encher estádios. This move of God that was coming. Esse mover de Deus que estava por vir. That God was calling me to be a vessel of him in. Que Deus estava me chamando para ser um vaso dele dentro disso. And today in this stadium, e hoje nesse estádio, we are stepping into a promised land. Estamos entrando na terra prometida. Hallelujah, God is faithful. Aleluia, Deus é fiel. Nothing can stop God's plans. Nada pode parar os planos de Deus. What God says will come to pass. O que Deus diz vai acontecer. What God says through true prophets will come to pass. O que Deus diz através de verdadeiros profetas vai acontecer. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. A year later, God sent Prophet Dr. Davy back to Los Angeles. Um ano depois, Deus mandou o profeta Jordave de volta a Los Angeles. And Prophet Dr. Jordave, he said God sent him to LA for this reason. E o profeta Jordave disse que Deus o enviou a Los Angeles por esta razão. To give this word from the Lord to us in LA and for the whole world.
para dar essa palavra a todos em Los Angeles e para todo o mundo. He said, God has heard your prayers for revival for many years at many prayer meetings and conferences. Que Deus ouviu as orações de vocês, de todos vocês, em muitas conferências e muitos outros lugares. And he said, God has heard your prayers. E ele disse, Deus ouviu as suas orações. And he has answered them now. E ele está respondendo elas agora. Revival is now. O avivamento é agora. Aleluia! Hallelujah! Aleluia! And so the reason why we call this event Revival is now Então o motivo por qual chamamos este evento do avivamento é agora. is because this is the true word of God that we are living in. Porque essa é a verdadeira palavra de Deus em que estamos vivendo agora. Many people are unaware of this truth. Muitos não estão cientes dessa verdade. Many people don't have eyes to see this truth. Muitos não têm olhos para ver esta verdade. But this is the truth. Mas, Revival is now. mas esta é a verdade. O avivamento é agora. Acts 2:17, in the last days God says, I will pour out my spirit on all people. Em Atos 2:17, Deus diz que Ele vai derramar o seu Espírito sobre todas as pessoas. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, your old men will dream dreams. Os seus filhos profetizarão, as suas mulheres, filhos e meninas, todos jovens e velhos também profetizarão. These are the days we are living in. Esses são os dias em que estamos vivendo agora. God is now pouring out His Spirit in a way we have not seen since when Jesus walked the earth and in the Acts church. Deus está agora começando esse avivamento e está agora algo que não aconteceu desde quando Jesus estava caminhando nesta terra. He is pouring out His Spirit, His anointing, His power. Ele está derramando o seu Espírito, a sua unção, o seu poder To heal every kind of sickness. para curar qualquer tipo de doença, To deliver people from every kind of oppression. para libertar as pessoas de qualquer tipo de opressão, To raise the dead. para levantar os To mortos, open eyes. abrir olhos, To open mouths. abrir bocas, To open ears. abrir ouvidos, To take away any kind of pain. tirar qualquer tipo de dor. To do any kind of miracle. Em Atos 2:17 diz que senhoras, crianças profetizarão e terão visões, sonhos, tanto acordado como dormindo. E chegou agora a hora, o avivamento, agora. E ela também disse que muitos dizem que amam a Deus, mas por suas condutas, os seus comportamentos, dizem totalmente o contrário, que é a falta do temor. Eu amo a Deus, nossa, eu sou santo, eu sou hipócrita, eu dou o dízimo, né, que nos fariseus hipócritas. Aí vai lá, sai com um, sai com o outro, fala mal de um, uma fraudezinha aqui, lesa outra pessoa ali. O que mais está tendo é promiscuidade, é sexo fora do casamento, nos altares promíscuos, dos hipócritas, que ela também disse, né, dos falsos pastores, falsos mestres, falsos homens que se dizem de Deus só para tirar todo o dinheiro das ovelhinhas e continuar na promiscuidade. Infelizmente, isso está crescendo muito e cada um se deixa ser usado, ou para o bem ou para o mal. Porque Deus coloca a bênção e a maldição. Depende do seu livre-arbítrio temer a Deus. Se eu temo a Deus, eu fujo da mulher louca, eu fujo das mulheres que querem caçar homem, eu fujo dos homens que vêm me cantar, eu fujo dos homens casados que querem algo comigo. Eu analiso se aquele homem realmente é de Deus. Gente, se Deus constituiu aquela família, Ele não vai fazer você sair daquele casamento para ficar com outro homem. Não vai. Gente, eu tô inconformada. Eu tenho até asco, eu tenho nojo do que eu vi e do que eu soube. Eu tenho nojo. Se eu tenho, imagina Deus, que só consegue olhar para nós mediante o sangue de Jesus. Essas pessoas, elas crucificaram novamente Jesus na cruz.
Por isso que está vindo esse avivamento. Ai, Márcia, mas como saber? Estava lá a transmissão, né? A tradução é simultânea. Eu fiz quase 5 anos de inglês, eu estudei em escola bilíngue. Então, está meio enferrujado, mas eu leio e eu escuto 80%. Eu mesma ouvi, sei que está certo. Porque as pessoas estão tão incrédulas, né? Por esses falsos profetas, que será que é, não é? Eu digo, eu ouvi, eu estava listening, ouvindo o que ela estava falando, junto com a tradução momentânea, simultânea, e realmente são mulheres de Deus, e o inglês estava correto. Então, ela profetizou para muitas pessoas cura, libertação, quebra geracional de maldição hereditária, cura, libertação de tudo. E que ela pediu para os pastores e missionários levantassem a mão, e ela proferiu, ela determinou como apóstola, nosso ministério crescer para o mundo. Eu nem acredito que eu recebi isso. Eu estou muito feliz de poder ser temente a Deus, estar seguindo a palavra de Deus, Ele ter me escolhido e me capacitado esses anos todos para falar a palavra de Deus. Só que ela disse que nós vamos ter que colocar os nossos sonhos de lado e fazer os sonhos de Deus. E futuramente a gente pode ter esses nossos sonhos alcançados. Eu já conheço a advogada que largou a advocacia e foi ser profeta, foi ser sacerdotisa. O sonho dela era ser cantora e hoje ela está pregando. Ela morria de medo de falar em público. Eu já estou meio a meio. Eu já estou aos domingos falando de Deus e estou com o meu trabalho de terapia, que eu também atendo e evangelizo. Só que agora eu creio que eu vou diminuir e tenho meus 16 e-books escritos, tenho um curso que eu estou terminando para as mulheres cristãs sobrecarregadas e ansiosas, sobrecarregadas emocionalmente, que eu estou terminando de gravar, vai ficar pronto. Tenho o livro sobre Desvendando o Narcisista, com 10 aulas que eu transformei em curso. E agora estou terminando todos os meus projetos, porque eu sei, eu estou me satisfazendo com todos os meus projetos, porque eu sei que depois eu vou ter que fazer somente a vontade de Deus, que é nesse avivamento, e pregar a palavra dele, que é o que eu já estou fazendo. Então, eu estou deixando meu trabalho no piloto automático e vou mais vezes falar sobre Deus, né, aqui no YouTube. E acredito que o Instagram, o mês que vem, porque também já está tudo automatizado. Então, eu estou obedecendo a Deus, eu não sei o que Ele tem para mim, né? Que nem o que a Catherine não esperava que um profeta africano fosse fazer ela ir para as nações. Eu não imaginava que uma americana ia me fazer ir para as nações para falar de Deus. Então, quanto mais a gente obedece a Deus, quanto mais nós somos sozinhas na solitude, nós meninas, e homens também, mais Deus nos usa, porque a gente não tem a família, a gente não tem filho. Eu nunca tive vontade, isso eu acho que é uma vontade de Deus, porque eu nunca tive vontade de ser mãe. E o tempo todo eu fui sozinha, eu nunca tive um namoro sério. Então, Deus, Ele sempre foi me moldando, né? E quanto mais próximo do arrebatamento a gente está, menos vontade a gente tem de ter qualquer coisa aqui, né? Então, 7 anos atrás, eu sonhei que... Aí eu pedi para a inteligência artificial fazer as fotos, para vocês entenderem. Primeiro, eu sonhei com 2 mísseis, a foto está aqui do lado, norte-americanos. Exatamente assim. Eu não entendi. Depois de um tempo eu vi 2 caças, sendo que eu estava focada no meu trabalho, não estava lendo, não estava ouvindo nada de arrebatamento. Depois de um tempo, eu vi que eu estava num estádio como esse e vindo luzes, que eu acredito que é esse estádio que eu estava agora com o avivamento. E lá a gente tinha certeza do arrebatamento. Essas luzes davam certeza do arrebatamento.
Então, eu já vi antes esse avivamento que ia vir para o Brasil, que eu já estava escolhida por Deus para participar, mediante as minhas atitudes, mediante o meu temor a Deus, mediante a minha santificação. Depois, eu vi exército aqui no Brasil, muito exército. Depois, outro sonho, eu vi um desfile de um míssil chinês, que a China já tinha invadido o Brasil, e estava assim, os quadrados, uns soldados desfilando, e um míssil aqui, e outros quadrados, assim. Só que era sempre tudo preto, tudo escuro. O estádio, esse desfile, os caças, e depois eu vi uma briga generalizada, todo mundo brigando, e aí houve o arrebatamento, e eu fui arrebatada. E uma outra vez que eu sonhei que o meu pai já estava salvo, e chegou eu e minha mãe. Depois, o meu pai teve um câncer em 9 meses, ele já faleceu, agora dia 31 de janeiro, já vão fazer 2 anos que meu pai faleceu, meu pai nem doente estava. E Deus me preparou muito para essa morte dele, e eu salvei meu pai, eu batizei ele no leito que ele não aceitava Jesus, 10 dias antes de morrer, e eu mesma fui fazer a oração no velório do meu pai, porque nenhum pastor, bispo desta instituição foi fazer o velório do meu pai. O pastor que eu estava na igreja, disse que não podia. Eu liguei para mais um casal de bispos, eles disseram que não podia. Deus falou, não tem problema, minha filha, eu te capacito, eu te ajudo. Então, era uma igreja tão promíscua que nem ajudaram uma obreira a fazer um velório do pai. Eu e minha mãe ficamos perdidas, eles não ajudaram a órfã e a viúva, sendo filha única. Tiveram bispos, depois souberam o bispo dessa igreja e vieram dar dinheiro e trazer cesta básica, mas o líder, só para si. Depois fica no arrebatamento e não sabe por quê. O pior é que nem vai poder arrancar os cabelos, como diz a Bíblia, né? Mas tudo bem, fazer o quê? Né? Cada um é cada um. Então, vamos em frente para se preparar para o arrebatamento. Aí, outro dia, eu vi um canal, uma moça contando exatamente esses mesmos sonhos. Aí eu fui na descrição e muita gente com os mesmos sonhos que eu. Canais, tem muitos canais no YouTube contando a pessoa que teve EQM, experiência quase morte, já falando do arrebatamento. Quantos estão falando que a China vai tomar o Brasil, guerra, como que é o arrebatamento. Sonho, depois que eu tive os sonhos, os vídeos começaram a chegar até mim e a gente começar a colocar o depoimento. Mas é isso, minha amiga. Esteja pronto. Tema a Deus. Aceite Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador. Amém? Deus, Ele te perdoa. Mas você vai ter que conviver, passar esse deserto, esse Jordão, do erro, do pecado que você cometeu. Porque aqui chama terra, porque nós somos agricultores, o que a gente planta. Planta erva daninha, colhe erva daninha. E antes da pessoa ir para o inferno, ela ainda vai colher aqui os erros, os entraves, Satanás acusando, a sua consciência querendo apagar o passado, o pecado, mas não dá. Todo dia, o presente, o seu cérebro vai trazer o passado no seu presente e Satanás vai te acusar, mesmo Deus te perdoando e Jesus te lavando. Infelizmente, é o que você plantou no erro. Não, Márcia, eu temi a Deus, eu não fiz nada, eu olho somente para Jesus. Todo dia você vai ter paz. Que nem eu saio, vou fazer uma coisa, eu olho, gente, é uma paz. Eu olho para o céu, sabe assim, aquela certeza da salvação. É uma paz que a gente não tem aqui, gente. Tem horas que eu falo, meu Deus, eu já quero estar aí, eu já quero ver a face de Jesus, né? Mas aí a gente fica, mas tem tanta gente para evangelizar, tem tanta gente que está sofrendo, né?
né? A gente fica dividida. Então, cada dia que a gente acorda é porque Deus ainda tem a missão do evangelho que Ele coloca pra gente. E aproveitar a rede social, aproveitar a internet, que todo mundo ouviria falar de Jesus, que é mais um indício da volta de Jesus. Amém? Vamos fazer oração agora? Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos diante da Tua santa e gloriosa presença. E eu peço, meu Pai, para que o Senhor venha ter misericórdia em relação a quem teme ao Senhor e quer se consertar. A pessoa que ela não é hipócrita, que ela é verdadeira, porque só o Senhor consegue ler a razão e a emoção, o coração dela, o cérebro dela, meu Pai, para dar a ela segundo o seu proceder. Esquadrinha a mente e o coração dela, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Ela que está no erro, que está arrependida, que quer voltar ao primeiro amor, ou quer realmente se consertar, se converter de fato, de verdade. Meu Deus, faça ela entender que hoje pode ser o último dia dela, assim como eu estava vendo aquele pastor falando que ele avisou aquele menino, a mãe levou ele na igreja, e ele disse, esse é o último dia de vida, aceita Jesus. Ele, não, você está fazendo isso para me enganar. Uma semana depois, ele recebeu um tiro dentro da boca dele, que atravessou o cérebro. Em uma semana ele morreu na UTI. Não teve o que fazer. Foi o livre-arbítrio dele. Só que ele foi avisado. Ele brigou com o vizinho pôs o revólver dentro da boca dele e atirou. Assim como o outro, que o mesmo pastor foi orar, ele já acamado, exatamente o que eu passei com meu pai, e aquele homem dizia que não queria aceitar Jesus, não queria. Uma semana antes dele morrer, o Espírito Santo disse, vai lá novamente, essa é a última oportunidade dele. Ele foi novamente fazer visita para esse senhor, e ele perguntou, você quer aceitar Jesus? Ele fez uma força descomunal e disse, sim, eu quero aceitar Jesus. Ele se levantou, ficou curado, fez a barba. Uma semana depois, ele faleceu. Deus disse para ele, muito mais é a eternidade do que as consequências, o que acontece aí na terra. Os benefícios, as bênçãos. Muito é mais estar comigo do que grandes bênçãos que vocês podem alcançar. Então, meu Deus, só o Senhor sabe para quem está indo esse vídeo, que é o que o pastor Antônio Júnior disse para mim. No começo ninguém vê, mas persevere e faça exatamente o que Deus está te instruindo, nem mais nem menos, que as pessoas corretas vão chegar nesse vídeo. Hoje ele tem mais de 15 milhões de inscritos e falando a palavra de Deus. Meu Pai, traga quem precisa ouvir, quem precisa se arrepender. Meu Deus, o Senhor me deu autoridade de falar do Senhor através da apóstola Catherine. Eu recebi a bênção, eu fui uma das escolhidas para estar lá. Então eu estou fazendo a minha parte, eu estou colocando os versículos que o Senhor pede, eu estou falando sobre os meus sonhos que o Senhor me falou no início da semana para fazer isso. Nem do avivamento eu tinha participado ainda. Eu coloquei os versículos que o Senhor manda, eu faço a oração que o Senhor manda, mas o convencer a pessoa é somente o Espírito Santo. O salvar é somente Jesus. E o abençoar é somente o Senhor. Não é pelo meu muito falar que vai convencer alguém, mas pela autoridade que me foi otorgada. Eu posso abençoar essa pessoa em nome do Senhor Jesus. Limpar os seus pecados, suas iniquidades, suas transgressões em nome do Senhor Jesus.
E que o Espírito Santo faça ela entender, compreender que é necessário temer ao Senhor, que nós não somos nada. Minha amiga, meu amigo, faça desse local o seu santo dos santos. Hoje pode ser seu último dia. Quando morre, não tem mais volta, ou é o céu, ou é o inferno. Não tem mais o que fazer. Depois do inferno, você vai ser julgada pelo tribunal do trono branco para ver se pode entrar na Nova Jerusalém ou se você vai sofrer a sua sentença no lago de fogo e enxofre, que é um tanto de sofrimento que sua alma vai ter e depois a sua alma vai desintegrar. Você não vai mais existir. Imagina você não poder mais existir e estar com Deus. Depois de ter sofrido, a sua alma sofreu, não é só a sua carne, não, a sua alma desintegrou sofrendo. E os salvos vão passar a eternidade com Deus, sendo sacerdotes dele, e tudo vai recomeçar novamente. Novos céus, nova terra, e nós sendo sacerdotes do Deus Altíssimo e servindo a Ele. Nós não temos capacidades humanas ainda de entender isso. Porque quando passarmos pelo milênio com Jesus, a nossa consciência já é outra, nós já vamos ser imortais. Quando nós formos para Nova Jerusalém com Deus, a nossa consciência ainda vai ser outra, nós vamos estar próximo a Deus. Quem quer trabalhar junto com Jesus, servir a Deus, ou quem quer sofrer no lago de fogo e enxofre, sendo acusado e apontado de seu pecado, passando o tempo todo na sua tela mental, da sua consciência, da sua alma, e depois você deixar de existir. Meu amigo, minha amiga, é sim, sim, não, não. E é aqui e agora, nesse presente, que você decide o céu ou o inferno. Até porque os mortos salvos, eles vão dormir até serem resgatados para viver no milênio. E os mortos não salvos já vão estar em tormento dia e noite no inferno. E o lago de fogo e enxofre é 70 vezes mais, porque enxofre, ele aumenta 7 vezes mais o inferno. Assim como nós não imaginamos a glória, a gente não consegue imaginar o inferno. Meu amigo, minha amiga, não paga para ver. Por favor, eu sei que eu não sou nada, talvez você nem me conheça, mas eu peço, não paga para ver que não tem volta. Tire essa sua incredulidade. Tire esse seu pecado, essa transgressão, essa iniquidade. Se ajoelhe, se proste a Deus. Diga que você não é nada, que você precisa dele, que você quer o seu nome escrito no livro da vida. Se teu nome não estiver escrito no livro da vida, você vai para o inferno. Se vocês receberem a marca do chip que o anticristo colocar na testa ou na mão, que já foi feita, já está sendo implantada na Suíça e na Suécia. Suíça é onde tem a sinagoga de Satanás. Vocês sofrem por falta de conhecimento, mas eu estou passando conhecimento. Não paguem para ver, não paguem. Pague para quem pagou a vida por você, para salvar a sua alma. É o único que pode requerer a sua alma, tirar a sua alma do inferno, é Jesus. E ninguém vai a Deus se não aceitar Jesus. Não é Maria, não é José, não é Joaquim, não é João. É Jesus. Ele que morreu na cruz para nos salvar sem pecado nenhum. E não foram só aquelas chibatadas horríveis, não. Ele sofreu muita coisa. Colocaram fezes dentro da boca dele. Furaram ele. Fizeram coisas horríveis. Muito mais do que aparece em filme. Tiraram a pele dele. Tiraram o cabelo dele. Fizeram coisas horríveis que ser humano nenhum aguenta.
E ele estava lá por você, por mim, por nós. E você fica fazendo uma porcaria de um pecado para satisfazer essa carne podre, promíscua. Faça-me o favor. Você não é nada, mas pela misericórdia dele e amor que ele tem a nós, ele deu o filho dele para nos salvar. Aí quando nós tememos que ele é o Deus supremo, aí nós amamos e entendemos que nós não somos nada e que pelo amor infinito de Jesus, do Espírito Santo e Deus, nós entendemos que é um amor muito maior, nunca vivido por pai, por mãe, por filhos, por marido, por mulher. É um amor muito maior. Ágape, que o grego fala, é o amor de Deus, não é amor eros, que é o amor romântico. Por favor, meu amigo, minha amiga, nós não somos nada sem ele. Nós não somos nada, mas ele nos amou. E é esse amor que o Espírito Santo coloca dentro de nós para a gente começar a ser alguma coisa. O nosso único valor que temos é de servir a ele, de nascer, servir a Deus, temer a ele e dizer que o Filho dele vai nos salvar. E que esse nosso corpo vai ser transformado, glorificado que nem o corpo de Jesus. Aí sim, nós estamos separados, santificados. Aí sim, a nossa alma vai ser alguma coisa. Porque aqui nós não somos nada. Imagina para que você ficar pecando e errando e teimando se você não é nada. Nós não somos nada. Mas a partir do momento que a gente se separa, se santifica, teme a Deus, aceita Jesus, aceita o Espírito Santo dentro de nós, o nosso corpo já é templo do Espírito Santo. Nós não vamos prostituir, não vamos fazer sexo fora do casamento, não vamos nos masturbar, não vamos falar mal, não vamos ter maus olhos, porque o Espírito Santo está dentro. Se a pessoa não tem o Espírito Santo dentro dela, é porque ela não aceitou Jesus e ela não está salva. Então peça, meu Pai, olha para essa pessoa, que nós não somos nada, mas pela sua infinita misericórdia e amor, deu teu Filho para estar no nosso lugar, na cruz. Teu amor é tão grande por nós, que o Senhor nos faz ser dignos do Senhor, mediante o sacrifício de Jesus na cruz e o batismo com o Espírito Santo. Meu Pai, escreva o nome dele, no livro da vida. É que eu te peço, meu Pai. E não permita que ele continue no erro, que ele tenha falta de temor. Espírito Santo, que o Senhor encaminhe essa pessoa o mais rápido possível a uma igreja para ela se batizar nas águas e ter o batismo com o Espírito Santo. É que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Senhor já está mais do que as portas, o Senhor já passou das portas. Amém, minha amiga? Seja digna, porque quanto mais pecado que você estava fazendo, erro, Deus não consegue te olhar e você está novamente fazendo Jesus ser arrancado a pele, ser chicoteado, ser esbofeteado, ficar nu na cruz, ser arrancado o cabelo, ser furado. É isso que você faz, porque isso é temporal. Você faz toda vez isso quando você peca, quando você tem maus olhos, quando você fala mal, quando você se masturba, vê um sexo pornô, olha para uma mulher e deseja, olha por um homem e deseja, vai para o motel com um homem. Fora outras coisas.
mente, rouba, usurpa. Mas quando você para, esse sangue te lava de todo pecado, você é perdoada. Vai e não peques mais. Amém? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que todas as bênçãos que eu recebi naquele avivamento esteja sobre essa pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que ela também seja um canal de avivamento. Que ela sonha, que ela veja, que ela tenha certeza também que ela está salva, que ela vai ser arrebatada, que ela vai ser uma atalaia de falar de Jesus, porque não temos mais tempo para nada. Para nada. Se formar, ter filhos, casar, nada. Agora é somente olhar para a sua volta. Até porque as faculdades já vão deixar de existir. O sistema da nova ordem mundial já está sendo implantado, implementado. Guerras, rumores de guerras e os sonhos que o Brasil vai ter uma guerra. E com isso nós vamos ser salvos da hora da grande tribulação. E não quero ficar. Amém. Agora eu vou pedir encarecidamente. Vou colocar meu Pix e me ajude. Deus gosta quem dá uma alegria. Me oferte algum valor para me ajudar. Você ofertando para mim vai estar ajudando a eu propagar a palavra de Deus. E Deus vai estar te retornando, te abençoando. Qualquer oferta ou sua fidelidade para o dízimo, para eu pagar minhas contas, para eu conseguir propagar essa reunião, também curte, dá um joinha, porque para o YouTube entender que esse vídeo é bom. Porque se não tiver oferta, se não tiver curtidas, likes, inscrição, eu vou começar a sair por aí com a Bíblia embaixo do braço pregar. Porque quem dá, recebe. Quem planta, colhe. Amém? E assista meu vídeo sobre o meu curso e meus livros, que são todos para te beneficiar. Fica com Deus. Até mais. Tchau. Espera aí, antes de você desligar, deixa eu só falar uma coisa. Eu sei que as pessoas estão cansadas, estressadas, nervosas, dormindo mal e muitas vezes tendo que manter a fé em meio à dor emocional, não é verdade? É como se o corpo estivesse pedindo descanso e a alma um recomeço. Por isso, eu sempre uno a fé com a neuropsicanálise, porque não existe cura completa se o espiritual e o emocional caminham separados. Por isso que eu estou fazendo essas reuniões com vocês, com o emocional e com o espiritual. A oração, ela cura a alma e conhecimento liberta a mente. Abaixo você vai encontrar a listagem dos meus livros sobre mente, alma e comportamento humano. Cada um deles foi escrito com base na ciência e guiado pelo Espírito Santo. Escolha aquele que mais fala com o seu momento. Se você vive um relacionamento abusivo, se você está enfrentando ansiedade, insônia, estresse, ou se só quer entender o que está acontecendo aí dentro de você, lembre-se, o seu processo de cura começa quando você decide olhar para dentro de você com amor e principalmente coragem. Que Deus abençoe o seu coração e te dê sabedoria e te conduza à paz que o mundo não pode dar, que é a paz de Jesus Cristo. Fica com Deus.